A graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e este é mais um vídeo para edificar a tua vida. Meu amigo, minha amiga, fica até o final, assista até o final nesse vídeo e eu garanto para você que você vai ser edificado com o ensino da palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-lo para se inscrever no meu canal do YouTube Apóstolo Silmar Fernandes. Olha, são mais de 200 vídeos para edificar a tua vida. Você pode escrever, é grátis para você se inscrever no meu canal. Basta você clicar ali, inscreva-se e você terá acesso a 200 vídeos, né, onde eu ensino muitas coisas que certamente vai te abençoar. E nesse vídeo eu vou falar de um assunto polêmico, muito polêmico, que é: cair pelo poder de Deus é verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira cair pelo poder de Deus? Bom, eu sou pastor há 42 anos por aí, tá? E já passei por muitas fases no meu ministério. E o que eu vou falar aqui agora, o que eu vou colocar, eu faço isso com autoridade de quem já passou por todas essas fases e alguém que Deus tem usado. Bom, eu penso que existe três situações pelas quais uma pessoa cai no chão em um culto. Três situações podem estar acontecendo, três situações. Como saber o que realmente está acontecendo quando uma pessoa cai num culto? Nós temos visto, né? A gente vê na internet, vê na televisão, até assiste culto, coisas que a gente fica de boca aberta. Bom, primeira situação quando uma pessoa cai num culto pode ser a manifestação de um demônio. Meu amigo, exatamente, pode ser um demônio. Sabe, Deus tem me abençoado na área da libertação, no Ministério de Libertação, e são inúmeras, mas inúmeras vezes que isso aconteceu em igrejas que eu estava ministrando, da pessoa cair na hora da unção, parecer que era uma manifestação do Espírito Santo, e não era um demônio. E quando confrontado, manifestava o demônio na pessoa. Então, eu penso que um pregador é essencial que ele cresça na área da libertação. Ele precisa crescer, conhecer de libertação, saber o que é uma manifestação de demônio, como os demônios se manifestam, porque senão ele pode ser enganado facilmente. Eu já fui ministrar em igrejas onde manifestou em obreiros, e o líder da igreja gritava que era o poder do Espírito Santo, e eu olhava aquela pessoa no chão e eu percebia que aquilo não era o Espírito Santo, era um demônio que havia se manifestado. Como é que isso acontece? Aconteceu na minha igreja um fato assim, com muitas testemunhas, foi algo constrangedor. Um pregador foi convidado, né, por mim para ministrar na minha igreja, e ele pregou uma ótima pregação. Depois ele começou a ministrar a unção do Espírito Santo, e tinha uma pessoa no culto que eu estou trabalhando na libertação dessa pessoa. Essa pessoa é envolvida com feitiçaria, muito envolvida desde criança, e essa pessoa não quer abandonar a feitiçaria. Ela disse que não vai abandonar, mas ela vem nos cultos de vez em quando. E algumas vezes eu orei e manifestou demônio nela. E eu não fiz mais esse tipo de oração, esse tipo de confronto com aquela pessoa, porque ela não quer libertação. E se uma pessoa não quer ser liberta, não adianta. Você manda o demônio sair, ele vai sair ali na hora, vai fazer um estardalhaço dentro do culto, mas não vai, depois ali vai entrar na pessoa de novo e vai piorar a vida dela. Então, enquanto esta pessoa não tomar a decisão de querer ser liberta, não adianta. Não adianta ficar mandando demônio manifestar. Bom, esse pregador estava no culto.
E ele começou a ministrar unção, pessoas caíram e tal. E ele chegou nessa pessoa. Claro que todos que estavam na igreja sabem da história dessa pessoa. Todos que estavam ali sabem que manifesta um demônio nela. Mas o pregador não sabia. E manifestou. Só que o diabo, ele é astuto. Aquele demônio sabia que o pastor não tinha discernimento de espírito. Então, mas ele teve que manifestar por causa da presença de Deus no culto. Então ele não se manifestou da maneira quando eu confrontava ele, se manifestava furioso, fazia estardalhaço. Não, ele simplesmente jogou o corpo da pessoa no chão e a pessoa caiu como morta. Caiu ali. E o pregador ficou ali, né, o Espírito Santo, e orando, né, tal, ministrando unção, isso e aquilo e tal, e era um demônio. Pasmem, pasmem. Eu chegava perto, o demônio piscava o olho assim, ó. Piscava o olho para mim, como dizendo assim, eu estou enganando fulano aí. Ele não sabe quem eu sou. E não só eu sabia que era um demônio. Todos os membros da igreja sabiam. Foi algo constrangedor. E eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Então a pessoa pode cair pelo poder, no culto, pode cair e ser uma manifestação de demônio. O demônio teve que manifestar por causa da unção, por causa da oração. Então ele se manifesta tentando enganar o pregador, o ministrante, cai para trás e fica quietinho ali, e o pregador pensa que é o Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga, isso é real e acontece muito mais do que você possa imaginar. Então uma situação que uma pessoa pode cair num culto é uma manifestação de demônio. E o demônio manifesta quietinho. Deixa a pessoa ali no chão, para o pregador não perceber que é uma manifestação de demônio. Segunda situação que pode acontecer: carnalidade. Carnalidade, emoção. A pessoa vê os outros caindo e se emociona, aí o pregador chega, né, coloca a mão, a pessoa já se atira para trás, né? Já passei muito por isso. Eu lembro que eu era de um ministério que trabalhava muito, né, com esse tipo de unção. E eu lembro que quando a gente terminava o culto e tal, a gente chamava os obreiros. E eram muitos obreiros, mais de 70, 50, 40 obreiros no culto. E a gente chegava perto dos obreiros. Quando a gente chegava perto, mal levantava a mão, o obreiro já se atirava para trás, né? A gente está percebendo que aquilo era uma emoção, uma carnalidade, porque já estava acostumado a fazer aquilo ali. Eles queriam cair também. Então a segunda situação pode ser carnalidade, emoção da pessoa. A pessoa vê os outros caindo, ela quer cair também, ela quer experimentar aquilo e ela se atira e cai como morta. Carnalidade pode estar acontecendo num culto. E tem a terceira situação, que é onde eu quero falar mais demoradamente, que é cair pelo poder de Deus. É possível? Claro que sim. Mas é óbvio que sim, e a palavra de Deus mostra que sim. Eu vou ler aqui, tem vários textos, mas vou ler alguns mais contundentes. 2 Crônicas, capítulo 5, verso 14. Diz assim, ó: e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então aqui em 2 Crônica, capítulo 5, verso 14, mostra que na inauguração do templo de Salomão, a glória de Deus, a presença de Deus era tão forte que os sacerdotes não conseguiam ministrar, eles não conseguiam ficar em pé, eles caíam por causa que a glória de Deus, a presença de Deus encheu aquele lugar, e o sacerdote não podiam ficar em pé. Agora imagina o povo. Então é real. Um outro versículo que eu leio para vocês, Apocalipse capítulo 1, 17. Aqui está falando de João, o apóstolo João. Ele diz assim, ó, ele está falando quando ele viu a glória de Deus: quando ouvi, caí a seus pés como um morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então a palavra de Deus é bem clara que sim, a pessoa pode cair no culto pela manifestação da glória, do poder de Deus. Pode. E a maioria das vezes é isso que está acontecendo.
Mas também acontece manifestação de demônios no meio. Também acontece pessoas caindo na carne, pela emoção. Mas quando a presença de Deus, a glória de Deus vem sobre a vida de uma pessoa, ela pode sim cair como um morto, pode ser arrebatada em espírito. Muitas coisas podem acontecer. Sabe, pessoas que nunca passaram por esse tipo de experiência, elas abrem a boca, enchem a boca dizendo: isso é coisa do diabo, isso é invenção, isso não existe, porque a pessoa nunca experimentou a manifestação da glória de Deus na vida dela. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Já estive em culto que o ministrante, a presença de Deus veio sobre a minha vida e eu caí. E ninguém pode dizer para mim que era demônio, ninguém pode dizer para mim que era carnalidade. Eu sei que foi a presença de Deus, foi tão forte que eu não consegui ficar em pé. É real, meu amigo, minha amiga. Agora, uma pessoa que nunca, geralmente as pessoas que criticam isso e afirmam que isso não existe, é porque nunca passaram por essa experiência. Quando uma pessoa não entende uma coisa, ela tem que, ficar quietinha, orar a Deus, pedir que Deus venha mostrar, venha dar revelação. Lembra lá em Atos, né, da descida do Espírito Santo? É interessante aquilo, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu, né, sobre a vida daqueles homens em forma de língua de fogo, e eles foram batizados no Espírito Santo, e diz que Pedro, né, ele começou a pregar a palavra, e aquela multidão, era uma multidão de pessoas que estavam ali. Então aquelas pessoas que estavam ali, preste atenção, meu amigo, minha amiga, elas não estavam num pagode, elas não estavam num campo de futebol, não, elas estavam ali para adorar a Deus. Judeus de todas as partes, pessoas de várias nações estavam ali, porque era uma festa religiosa. E quando eles viram os apóstolos falando em línguas, eles não caíram no chão, eles não caíram, mas a manifestação foi tão grande da glória de Deus na vida deles, que cada pessoa que estava ali ouviam os apóstolos falar na língua materna dela. Foi algo assim fantástico, um mistério. E o que as pessoas diziam? Eles estão bêbados, eles estão embriagados. Por que as pessoas diziam aquilo? Porque elas não entendiam, elas nunca tinham visto aquilo, elas nunca tinham presenciado na vida delas aquilo. Então era mais fácil dizer que estão embriagados. Por que eles diziam? Porque eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles nunca presenciaram aquela presença de Deus na vida deles. Então muitas pessoas que criticam o cair pelo poder de Deus, é porque nunca experimentaram isso. Porque uma pessoa que já experimentou isso na sua vida, ela não tem como negar que é real, que quando a presença de Deus vem, muitas vezes nós não conseguimos ficar em pé. Agora, é preciso discernimento, é preciso entender o que está acontecendo. Há algumas coisas, alguns exageros que particularmente eu não gosto. Agora, tem pessoas que gostam. Por exemplo, eu acho que um pastor, um ministrante, um líder de uma igreja, ele não deve postar na internet as pessoas caídas no chão. Por quê? Porque é antiético isso. Isso pode ocasionar situações muito ruins para a vida das pessoas, no sentido de que pessoas que não entendem o que aconteceu com ela, quando vê a foto dela no chão, vão interpretar de outras maneiras. Talvez até crianças, filhos que estão juntos, não entendem quando vê ali o pai ou a mãe no chão. Eu acho que o pastor não precisa postar essas imagens. Acho que não é necessário. Eu não faço isso. Agora quem faz, amém. Agora nós, pastores, temos que tomar cuidado com o nosso ego. Temos que tomar cuidado de querer mostrar para as pessoas que nós temos poder. A maioria dos que postam as pessoas no chão, elas querem mostrar que a igreja dela tem poder, que ele tem poder. Não é necessário isso. As pessoas sabem se nós temos autoridade de Deus ou não. Elas sabem. Agora, quando uma pessoa cai no chão, e você percebe na Bíblia as pessoas que caíram pelo poder de Deus, elas levantaram transformadas. Tem pessoa que cai todo culto.
culto, a pessoa cai e a vida dela não muda, é sempre a mesma. A pessoa é fofoqueira, cai e continua fofoqueira. A pessoa tem vícios, cai e continua tendo vícios. Não é isso que a Bíblia mostra. Todos que caíram levantaram transformados pela unção, pela presença de Deus. Então eu penso que essas coisas que nós pastores, nós pregadores precisamos observar. Agora, dizer que não é real isso é só quem nunca teve uma experiência com os mistérios de Deus. Deus, ele é Deus de mistério, Deus é Deus do sobrenatural. E só pode crer nisso quem crê no sobrenatural. Se uma pessoa, ele só vive a letra da Bíblia, ele não crê, ele não busca crer no sobrenatural, e não busca experiências sobrenaturais com Deus, é claro que quando ele vê alguém que desfruta disso, ele vai criticar, porque não é por maldade muitas vezes, é porque a pessoa não entende, ela nunca experimentou aquilo. Então é mais fácil dizer estão bêbados, é mais fácil dizer estão embriagados, é mais fácil dizer um enganador, está mentindo, é mais fácil dizer porque a pessoa não entende. Então, recapitulando, há 3 situações que pode acontecer quando a pessoa cai no culto. Pode ser manifestação de um demônio, que manifesta quietinho no chão, para o pregador não perceber. Pode ser carnalidade de pessoas, que pela emoção vê os outros caindo, cai também. E pode ser manifestação do poder de Deus, que é real, como está escrito na Bíblia. Amém? Meus amados, meus queridos, fique na paz do Senhor Jesus. E não se esqueça, inscreva-se no canal Apóstolo Silmar Fernandes. São centenas de vídeos para edificar a tua vida. Faça o teu comentário. Olha, eu gostaria de ouvir o teu comentário, né, dentro da esfera do respeito, como deve ser entre nós que tememos a Deus. Faça o teu comentário, se você concorda com o que eu disse, se você não concorda, se você acha que tudo é demônio, se você acha que tudo é mentira, se você acredita que é verdade, você já passou por essa experiência. Comente, né? Comente, e eu vou estar respondendo, vou estar lendo, e que o Senhor Jesus vos abençoe.